O PL do Ceará ainda aguarda a posição do PL nacional quanto ao envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do candidato do partido em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes. No momento, a direção estadual do PL, na pessoa do deputado estadual Carmelo Neto, quer que a visita de Bolsonaro ao Ceará em julho coincida com a Convenção Municipal da Agremiação em Fortaleza para a homologação da candidatura a prefeito do deputado federal André Fernandes. Bolsonaro, segundo lideranças nacionais do PL, ainda está avaliando a sua participação na campanha eleitoral deste ano em vários dos municípios brasileiros. Ele não vai querer estar em município onde o seu candidato, o candidato do partido, não tenha relevância e não inspire confiança no sucesso eleitoral, porque ele participar de uma campanha assim não compromete a sua imagem, compromete a imagem de líder nacional. Portanto, ainda não há uma definição da participação do ex-presidente. A definição de que ele participará, sim, mas não há definição de onde ele vai estar no curso da campanha eleitoral. A expectativa do pessoal do PL é que ele venha estar por aqui em alguns momentos, mas ainda não tem nada de definição. Repito, a direção estadual está trabalhando para ver se consegue a vinda dele no dia em que o partido realizará a sua convenção municipal para homologar as candidaturas do candidato a prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. O candidato do PL em Fortaleza, o André Fernandes, parece ter medo do eleitor. Ele só aparece nas redes sociais e continua sendo um ilustre desconhecido. Tem medo de dar entrevistas. Não se tem notícia dele debatendo questões do município de Fortaleza. Recentemente, ele foi a um evento com um grupo de aproximadamente 200 empresários de Fortaleza, um evento da VSM, um evento da agência VSM. Ele foi um dos convidados. Pois bem, ele esteve lá, chegou com o vereador, com o suplente de vereador em Fortaleza, demorou aproximadamente uma meia hora e deve ter tido contato, no máximo, com umas 2 ou 3 pessoas. Ficou isolado num canto com esse suplente de vereador, demonstrando que ele continua sendo um ilustre desconhecido. Não se sabe como ele vai agir no curso da campanha eleitoral para estar no meio do povo, ou se, no entender dele, não precisa estar. Basta ele aparecer nas redes sociais para ter votação na disputa pelo cargo de prefeito de Fortaleza. O governo do estado anunciou
desculpa, o governo do estado anunciou, junto com um pacote de medidas para enfrentamento aos criminosos que apavoram os cearenses, ele anunciou que o policiamento ostensivo em Fortaleza seria feito por 2 policiais motorizados nos inúmeros veículos que a segurança pública tem. Alguns policiais que têm mandatos, que estão envolvidos na política cearense, criticaram essa medida. Eles alegam que 2 policiais são insuficientes para andar, mesmo motorizado, nas ruas de Fortaleza. Esses policiais podem ser desmoralizados. O novo secretário de Segurança, Roberto Sá, disse que é prática nacional o policiamento ser composto ostensivo nas ruas de 2 policiais. Mas as críticas foram tão grandes que o governo voltou atrás. Tanto que ontem, na Câmara Municipal, o vereador Wagner Lobo, ligado também à área de segurança, destacou a medida do governador de voltar atrás e manter o policiamento motorizado com ao menos 3 policiais. Vamos ouvir o que disse o vereador Wagner Lobo. Vereador Wagner, o senhor disse agora pela manhã na Câmara Municipal que o policiamento ostensivo está com 3 policiais no carro. Até ontem, quarta-feira, eram 2 policiais. A que o senhor deve essa mudança? Acho primeiro a efetiva cobrança. Acho que todos nós cobramos muito. Eu fui um dos que mais cobrou aqui, inclusive na Câmara, mesmo não sendo a minha seara, porque a gente está diante de uma Câmara Municipal que tem suas limitações constitucionais, mas eu fiz questão de deixar claro que isso era errado e quem sofreria era a própria população de Fortaleza também. Então, o primeiro ponto, acho que a cobrança. Segundo, acho que a sensibilidade do governador de entender que se ele quer realmente avançar no combate à criminalidade, ele teria que dar um passo para trás, pelo menos nesse tipo de questionamento. Embora isso seja uma realidade em alguns pontos do Brasil, como de fato existem viaturas com 2 homens, mas aqui a gente vive em estado de completa exceção em termos de criminalidade. Então, acho que cobrança e o próprio governador que deu um passo para trás, até de forma humilde, tudo isso contribuiu. Vereador, a que o senhor atribui o fato de a polícia anunciar que o patrulhamento ostensivo dela seria feito com 2 homens na viatura? Acho primeiro para dar aquela falsa sensação de segurança e de aumento de efetivo com mais viaturas em campo. A ideia era simples. A ideia era você pegar toda a viatura que tinha 3 homens, retirar um homem dessa viatura e compor uma nova viatura. Isso fazia com que você, de fato, tivesse mais viaturas na rua, mas, em compensação, você teria todas elas com menos ocupantes, ou seja, eles sempre estariam em desvantagem com a criminalidade, o que seria extremamente complicado. E ficou demonstrado no atentado que teve no Rodolfo Tioff, no qual a composição foi lesionada e a viatura praticamente completamente destruída. Vereador, o senhor fez alusão à perseguição de alguns oficiais com praças. Que tipo de perseguição é essa? Essas perseguições, elas acontecem diariamente. Isso é algo que, eu não sei se na cabeça desses oficiais é incutido de que se deve perseguir praça para se ter, por exemplo, algum tipo de resultado efetivo em policiamento. Eu sou a prova disso, faço questão de deixar claro, nunca escondi isso de ninguém. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade há mais de 8 anos, em razão do que a polícia me proporcionou a título de perseguição. Fui perseguido até pouco tempo. Até pouco tempo atrás eu era perseguido por meia dúzia de oficiais por conta de questionar determinadas posturas por parte deles. Isso continua acontecendo, a gente já teve inúmeros casos de pessoas que tiraram a vida por conta de perseguição. Se a gente for pesquisar, por exemplo, os índices de suicídio no Brasil entre servidores públicos, os maiores são dentro das classes policiais.
oficiais, e a Polícia Militar do Ceará é uma das que sofre o maior número de perseguições por parte de oficiais. E esses oficiais superiores a esses perseguidores não sabem disso? Acho que eu acredito até que sejam notificados, que cheguem até eles, mas pelo que eu sei, eu não conheço, e se alguém te conhecer e quiser me provar o contrário, se existe algum oficial que já foi punido por conta de denúncia de perseguição contra a praça, eu acho que vai ser a primeira no Brasil, vai ser aqui no Ceará. Eu acredito que não exista nenhum caso aqui no Ceará em que um oficial foi punido porque perseguia a praça. É o contrário sempre. O policial, o praça perseguido, cruza os braços ou trabalha normalmente? Ele trabalha, só que aí é aquela história. Ele passa a ter uma série de problemas agora de ordem psicológica, começa a ter agora problema de ansiedade para chegar no trabalho, porque agora ele sabe que o perseguidor dele está ali esperando qualquer coisa para que seja comunicado. E quando a gente fala de perseguição, é bom que fique claro o seguinte: a Polícia Militar ela adota um código disciplinar, uma legislação disciplinar que ela é completamente diferente dos outros servidores civis. Então aqui a gente está falando, por exemplo, de restrição de liberdade. São policiais, por exemplo, que vão perder a liberdade porque vão ficar, por exemplo, presos em um quartel, o que não se entende, por exemplo, no Código de Processo Penal, não existe mais prisão administrativa. Mas ainda assim, por conta de códigos disciplinares, de legislação militar disciplinar, esses policiais perdem completamente a liberdade de ir para casa. Ou seja, eles, além da perseguição, ainda têm que ficar presos em um quartel, embora não seja prisão, como a gente conhece necessariamente, mas ainda assim perdem a liberdade de ir para casa. Bom, o vereador, ele louvou a atitude do governo em voltar atrás com relação ao número de policiais nas viaturas do patrulhamento da cidade, mas fez essa crítica que, me parece, merece a atenção do governo. Oficiais, ele fez a ressalva, não são todos, mas policiais perseguem praças. Isso não é bom, porque, como ele disse aí, o praça continua trabalhando, mas ele não trabalha com aquele sentimento de colaborar que poderia estar fazendo se não fosse pressionado no sentido de ser humilhado no trabalho. Recentemente eu disse aqui que o governador Elmano de Freitas parecia ter começado a ouvir a oposição. E eu continuo dizendo que sim, acho que ele começou realmente a ouvir a oposição. Continua ouvindo os bajuladores, mas ouviu a oposição, onde tem algumas ideias. Não são todas as ideias da oposição que são boas para o governo, mas tem ideias boas. Por exemplo, ele acatar essa história aí de rever o número de policiais em viaturas, uma boa providência. Os críticos mostraram da incapacidade de 2 policiais. Na hora deles sofrerem uma agressão, na verdade fica só um policial, porque o outro está dirigindo. Se ele ficar desatento com relação à direção, ele pode bater o carro e os dois saírem lesionados, não apenas pelas agressões dos criminosos, mas pela batida do carro. Então, o governador faz bem em ouvir a oposição e afastar um pouco esses bajuladores que dizem ser da base do governo. O sentimento na Câmara Municipal de Fortaleza é que a CPI da CAGES, que efetivamente começará a trabalhar a partir da primeira semana de agosto, porque o mês de julho é recesso para os vereadores, o sentimento deles é que essa CPI vai dar barulho. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CAGES é o vereador Iraguaçu e o relator, o vereador Lúcio Bruno. Já há sinalização de que a CPI defenderá a quebra de sigilos bancário e fiscal
de diretores da CAGES e que a investigação sobre a compra de um imóvel para que a diretoria da CAGES se estabelecesse aqui na Aldeota, a compra deste imóvel, um andar completo do prédio da BS Par, aqui na área da Aldeota, um dos prédios mais luxuosos da cidade. Então, essa compra vai ser minuciosamente investigada, porque já tem muito falatório e conversas não republicanas sobre essa negociação que envolveu milhões de reais da CAGES. A partir do dia 20 de julho, próximo mês, e até o dia 5 de agosto, os partidos ou federações que queiram ter candidatos na disputa municipal deste ano terão que homologar as candidaturas de seus filiados a vereador, vice-prefeito e prefeito. As convenções só poderão ocorrer de 15 de julho a 5 de agosto. A partir daí, eles, partidos e candidatos, ou partidos ou candidatos, poderão pedir à Justiça Eleitoral os registros das candidaturas e começar aí a sua propaganda para conseguir votos do eleitorado da capital cearense. Ontem, o jornal O Povo publicou uma pesquisa que ele contratou ao Datafolha. Essa pesquisa só serve para animar o momento político. O Instituto é sério. A empresa que contratou o Instituto também. Mas aqui nós estamos muito distante da campanha propriamente dito. O eleitor ou os eleitores ainda não estão acompanhando de perto a movimentação dos candidatos. Portanto, eles ainda não têm a aproximação que a campanha dá. A partir de agosto, quando realmente começa a propaganda eleitoral e a campanha está nas ruas. Ademais, toda a pesquisa eleitoral de um instituto sério, ela é muito cara. A pesquisa é muito cara. Portanto, não é fácil um meio de comunicação estar contratando pesquisas com frequência. E essas pesquisas desses institutos que são criados da noite para o dia, são criados à véspera da campanha eleitoral, esses não merecem nenhuma credibilidade. Pois bem, como a pesquisa é muito cara e ela é cobrada pelo número de entrevistas, se o Instituto fizer 500 entrevistas, a pesquisa tem um custo. Se for 1.000 entrevistas, a pesquisa quase que dobra o valor. Portanto, essa pesquisa foi contratada para apenas 644 entrevistas. Um número muito pequeno para o eleitorado de pouco mais de 1,5 milhão de eleitores. Pois bem, por isso, ela dá uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. No dizer dela, um candidato que tenha hoje, por exemplo, 20 pontos da pesquisa, com a margem de 4 pontos percentuais para mais ou para menos,
Ele pode ir para 24 ou descer para 16. É uma irrealidade clara. Então, por isso, ela só serve para a animação. As pessoas gostam de pesquisa, mesmo dizendo que não acreditam nelas. E muitas não merecem crédito realmente. Mas uma pesquisa do Datafolha merece crédito. Só que agora, muito distante da eleição e com um número muito pequeno de entrevistas, ela não reflete nem a realidade do momento. Para ela refletir o momento que nós estamos vivendo, deveriam ser feitas pelo menos umas 2.000 entrevistas, mas com 644 não dá.